então ter um pequeno tema nessa manhã, o que Deus disse ao profeta, né? Glória a Jesus. Foi que me veio no coração. Depois eu quero meditar uma coisinha com vocês também aqui. Glória a Deus. Em São João 3:10. Aleluia. Vamos aprender um pouquinho nessa manhã, mais, né? Que nunca se sabe o suficiente. Glória a Jesus. As coisas de Deus são ocultas. E nós aprendemos também que a nossa alma, ela guarda em silêncio tudo que ela ouve. Amém. Glória a Deus. Certo? Quando a pessoa é muito tagarela demais, leva as coisas de qualquer maneira, a alma sofre. Porque a alma, ela mantém silêncio e segredos que são acolhidos. Isso é na alma depois do nascimento. O nascimento, ele fecha você com Deus. Glória a Deus. Glória a Você Deus. anda na Aleluia. presença de Deus, identificado com Ele como se fosse Ele, o profeta diz. Amém, Jesus. Deus tem você aqui na terra através do nascimento como se fosse Ele caminhando dentro de um templo, Amém. né? Amém. Glória a Deus. Que é você, essa pessoa que você é. Então jamais Deus pode rejeitar um eleito porque ele foi elegido, ele foi predestinado, Graças a né? Deus. E a causa da predestinação é que nos faz andar longe como andamos, Glória a Deus. né? A minha esposa ainda vinha lembrando hoje, quando ela tinha sonhos no passado, nós estávamos em São Gabriel, e ali nós estávamos iniciando a vida, tinha só uma casinha quase caindo, né? E ali nós comecei no evangelismo, eu saía de casa 6 horas da manhã, só voltava do último culto depois da noite. Molhado, às vezes, né? O vento, com chuva, com pedra, nós estávamos nos cultos. Glória a Deus. E Aleluia. Deus honrou isso. Glória a Deus. Amém, Ele Jesus. me deu uma coisa muito mais forte que isso, que é a mensagem. Amém. Glória a Eu Deus. sei pela fé, Aleluia. Amém, Jesus. né? Então, ele me permitiu ouvir a voz dele. Graças Nesse tempo, através de um profeta, né? Através de Glória a uma Deus. voz Glória a Jesus. que o mundo não quer ouvir. Amém. Se fala do mundo lá fora, do mundo religioso, do mundo político. Eles estão alheios disso. Ninguém quer chegar onde chegamos. É verdade. Mas eles não sabem que aqui, nesse tabernáculo, pequeno tabernáculo aqui, estão os heróis da fé. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vencer o sistema, vencer o mundo, Graças vencer a política. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui eles estão. Amém. Glória a Vamos Deus. dar uma salva de palmas para eles. Amém. É isso que nos identifica, irmão, Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Graças com a Deus. Saber Aleluia. que nós estamos aqui para ser vistos. É verdade, Jesus. Glória a Jesus. Mas Glória a quando eu Deus. estava estudando ali, o profeta estava nos mostrando que nós vivemos num mundo visível e invisível. Glória a Jesus. O de fora é o visível e o de dentro é o invisível. Amém. É Glória a aquilo que Deus. você se transporta de vez em quando para aquilo do invisível. Amém, Jesus. E quando você passa para o invisível, o de fora não te entende. Está louco. É Perdeu a verdade. cabeça, né? Amém. Mas o alvo, a cétula correta é o de dentro. Amém. Amém. Glória a Lá está a Deus. torre de controle Amém. onde Deus controla o homem. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. E o coração do eleito é um coração de bondade, de amor, de longanimidade, benignidade, mansidão, Domínio próprio. domínio próprio. Amém. Glória a Deus. Domínio próprio é o último, né? Longanimidade, benignidade, o que mais? Mansidão. Mansidão, Domínio próprio. domínio Temperança. próprio. Então você está vendo aqui, ó, né? Aqui você vai subindo e vai adquirindo essas virtudes. São virtudes, né? Não são coisas passageiras que passam na sua mente. São coisas que param na tua alma. Amém. Glória a Deus. É que te segura na caminhada cristã do dia a dia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nada te afasta disso, Glória a Deus. né? Alguém diz ele é paciente demais, deixa que seja. Se foi a natureza de Deus que entrou nele, ninguém vai te derrubar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Graças a Deus. Ela está agindo ali dentro. Amém. Glória a Deus. Ela está caminhando com você dia a dia. Glória Não a Deus. importa, você anda aí caminhando. Mas vamos ver aqui no livro de Êxodo, então, capítulo 3, verso 11, né? 3, verso 11 de Êxodo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Deus. Quem sou eu? A personagem de Moisés era fugitiva. Moisés matou um homem. Todos vocês sabem disso, está na escritura isso, né? Glória a Deus. Mas a escolha de Deus não quer saber quantos ele matou. Glória a Deus. Aleluia. Amém, A Jesus. escolha não se afastou dele. É verdade. Ele era o Graças mesmo a Deus. Moisés que recebeu a promessa aí no ventre da mãe. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Certo? Ele não mudou. Amém. Então, quantos crimes aconteceu, isso não interessa. Ele fugiu, pensou, agora estou livre. Não tem mais nada com Deus, agora nem com o Egito, agora eu sou um homem livre. Foi? Mas chegou o dia do encontro dos dois, ele e Jeová Jireh. Glória a Deus. Aleluia. Aquela coluna de fogo, né, que está ali, vocês estão Glória a vendo. Deus. Amém. Foi quando ele Glória a se Deus. encontrou com ela atrás do rebanho de ovelhas, aonde ele cuidava um rebanho. E ali Deus esclareceu para ele para que ele veio ao mundo, né? Foi para um propósito. E quando Deus quer fazer as coisas, ele neutraliza o homem e usa o outro homem. Glória a Deus. Amém. Então o que ele fez? Ele neutralizou o Egito com uma vara só. Não puderam mexer com ele. Ele e os anciões de Israel. Glória a Né? Deus. E Aleluia. Abraão e outros mais que eu não estou lembrado o nome aqui agora. Mas eles não puderam tirar Moisés do que Deus tinha para ele fazer. Glória a Eles Deus. podiam ter prendido Moisés, era a maior nação do mundo, mais verdade. armada, com grande armamento, né? Escravizavam quem eles queriam, soltavam quem queria, mas não puderam escravizar o homem de Deus. Ei, glória a Deus. E é por isso que o Aleluia. mundo não te escraviza. Ei, Aleluia. Amém, A Jesus. barca de Deus Oh, está glória a em você. Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Você não Obrigado, pode ser Jesus. escravizado. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Ninguém te impedirá de sair daqui. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Um dia eles podem te levar até para a cadeia. Oh, Jesus. Até ser preso por causa das coisas de Deus. Mas de lá você vai sair sem abrir parede. Ei, glória a Deus. Glória a Jesus. O seu lar é Amém. outro país. Amém. É verdade. Graças Glória a Deus. Você vive aqui para criar os filhos, ter uma família, né? Mas a sua cidade não é aqui. Oh, glória. O seu lugar não é aqui. O seu reinado não é aqui. É mais adiante. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém? A sua alma Glória a sabe Deus. tudo. Agora aqui fora você não sabe nada. É Amém, verdade. Jesus. Amém. Você não sabe nem como vai ser transformado o seu corpo. Você sabia? Se fala de transformação de corpos e até mesmo grandes homens pregam sobre isso, mas não sabe o que é. Deus deixou em segredo. Glória Glória a a Deus. Deus. Aleluia. Você Amém. imagine, você está parado aqui assim na transformação do corpo e esse corpo desaparecer e você entrar num corpo, no outro corpo glorificado aqui em segundos. Oh, Glória a Jesus. Deus. Hein? Glória a Deus. Você Aleluia. imaginou? Na visão de Deus, quem é você? Coisa. Glória a Deus. Glória a É Deus. uma pessoa que ele elegeu para esse propósito. Amém. Glória. Glória. Aleluia. Então vejam bem, ó, disse, quem sou eu? Vocês lembram que o profeta, quando se encontrou junto com o anjo, também reclamou. Quem sou eu? Mas ali o anjo abriu toda a escritura para ele que precisava ouvir e disse, isso é o suficiente?
Glória a Deus. E ele disse, então eu irei. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. O primeiro passo que ele reclamou foi que não teria uma eloquência, né? Para lidar com reis e monarcas, como o anjo estava dizendo para ele. Aleluia. Mas ele acreditou porque essa coluna de fogo desceu ali no piso e formou-se um homem. Oh, Glória a Deus. Vocês creem? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Era um anjo, ele diz, no peso de uns 90 quilos mais ou menos. Cabelo cor de oliva. Né? E disse para ele, tu nasceu sobre um sinal e tu vai ter uma missão na terra. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Foi dura essa missão? Foi, irmãos. É verdade. Certo? Deus guardou tanto ele que falou com ele daquela árvore. Essa coluna de fogo falou com ele e disse, nunca bebas, nunca fumes, nunca prostituas, nunca corrompa o teu corpo, porque quando tu ficar melhor, tu terás uma obra a fazer. Amém. Glória a Deus. E cada vez que ele pegava um copo de bebida para tomar, a voz aparecia, não bebas. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Quando ele pegava um cigarro, alcançado por alguém com vergonha, porque era só ele que não fumava, entre as pessoas. O anjo dizia, não fumes. Glória a Deus. Amém, E Jesus. ele disse, eu saía pelos campos como um louco, parecia que eu tinha perdido a cabeça. Acho que os outros estavam tudo certo, eu estava errado. E Deus atacava ele, cuidou dele, Oh, glória a né? Deus. Aleluia, Jesus. E a primeira visão que ele teve foi com 7 anos, né? De idade ele teve a visão. Então, por isso que de 7 em 7 anos, ele tinha um movimento no seu ministério. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira parte que nós estamos tendo da escola. Né? Aleluia. Então, preste bem atenção. Quando ele começou o ministério, ele sempre teve esse anjo com ele. Glória a Deus. O anjo chamado anjo do pacto, Glória a que Deus. é o Senhor Jesus. Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Essa pirâmide aqui, ela tem 7 cores. Né? Vocês sabem, ela tem 7 cores. Aqui ela está simplesmente desenhada, mas não está com as cores que devia ter. Glória a Deus. Cristo tem 7 cores. Quanto crê nisso? Amém. Amém? José tinha 7 cores na túnica. E ele era um tipo de Cristo. José Glória a parou aqui. Deus. Certo? Amém, irmãos? Os demais irmãos eram uma escala, mas José se destacou entre todos. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Foi Aleluia. parar no Egito e fez Egito prosperar. Glória a Deus. Então José era o filho da Promessa. Promessa. prosperidade, né? Promessa. Hã? Ele prosperou todo o tempo. Foi para a cadeia injustamente, acusado do que não fez, É verdade. e de repente parece que Deus tinha esquecido José. Mas não. Oh, glória a Deus. O rei Aleluia. precisou daquele filho. de Amém. Deus. Ei, glória Glória a a Deus. Deus. Vou Aleluia. chamar. Amém. E quando José chegou diante dele, disse o que ele tinha sonhado e o que ia acontecer. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, Aleluia. o seu dia chegou. O Amém. seu agora, vamos para nós. Aleluia. Amém. Glória a O seu Deus. dia não é Amém. que você queira ser melhor que ninguém, Oh, Jesus. mas Deus te separou para isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Te separou para isso, para que você ande, não pare. Amém. Caminhe, Glória a Deus. ganhe almas, Oh, glória a Deus. busque pessoas lá fora, Amém. Glória a Deus. pregue a palavra, fale para as pessoas o que você tem por dentro. Amém. Aleluia. Então, olha aqui. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Deus? Amém. Quem sou eu? Amém? Essa é a parte humana. É verdade, Jesus. Vocês observaram o profeta ensinando quando Marta e Maria, Jesus apareceu depois de 4 dias de chamado. E elas disseram: se tu estivesse aqui,
Como é? Meu irmão não teria morrido. Mas logo ela corrigiu, a alma corrigiu. Amém. Aleluia. Então em seguida ela disse: o que tu disseres acontecerá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então o segundo, o primeiro que chegou foi o humano, os 5 sentidos. É verdade. Mas quando os 5 sentidos calaram, a alma disse: não, mas ainda tem solução. Ei, glória a Deus. Aleluia. Ainda tem solução. Oh, Deus, Senhor. Então, Glória a Deus. mostrou que eles, né, que ele ainda podia ressuscitar depois de 4 dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês imaginam depois de 4 dias como é a situação de um corpo morto. É É verdade. verdade. Amém? Glória a Deus. E o profeta diz que um dia desse o Filho do Homem dará em volta das tumbas chamando. Oh, glória. Ei, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças. Amém. Mensagem Glória a hebreus. Deus. Vocês Amém. lendo, vocês vão ver isso. Eu não vou ler. Aleluia. Mas ele disse: um dia desse, aquela mesma voz que chamou Lázaro vai chamar você se estiver dormindo. Ei, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. Amém. Isso vai ressoar nas tumbas. Ei, E os glória. santos estarão ressuscitados. Amém, Jesus. Aleluia. Aí nós vamos poder ver o que tinha dentro de mim e o que tinha dentro de você. Glória a Oh, glória. Deus. Certo? Aí nós seremos iguais. Amém. Graças a Aquele Deus. corpo nunca mais vai haver ódio. Oh, Glória a Deus. Nunca mais vai haver amargura. amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. Né? Deus. Nunca mais vai haver tristeza, É porque a verdade. tristeza Glória a foi, Deus. abandonou, foi embora. Amém. Glória a Deus. Agora você está num plano que você não conhece, Aleluia. mas você crê. Amém. Amém. É? Glória a Deus. Quando você diz eu creio, você está no plano. Amém. Glória a Quando Deus. você diz eu tenho dúvidas, você está duvidoso, você não está no plano. É verdade. Mas se você disser eu creio, você vai estar lá. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora então nós vamos lidar um pouquinho aqui. São João 4 aqui, só para dar uma coisinha para vocês também aqui nesse primeiro passo. Glória a Deus. Aleluia. São João 3, versículo 10. Certo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso. Isto o quê? O assunto do novo nascimento. Glória. É? Certo. Glória a Na Deus. verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Amém? Amém. Glória a Deus. Quando a pessoa não pode ver nada no outro, ele está muito mal. Verdade, Jesus. Por mais caída que uma pessoa esteja, você sabe que tem solução. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando Deus me mostrou isso para mim, eu botei uma tranca na minha boca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque afinal de contas, Deus que criou a minha alma e criou a alma daquele homem que está É comigo. verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Satanás não criou nenhuma formiga. É verdade. É verdade. Glória a Deus. Você sabia? Então a alma pertence a quem? A Deus. A Deus. Aleluia. Uma alma não deve ser manchada. Glória a Deus. Você Aleluia. pode ficar chocado com a atitude de alguém, isso é normal. Mas você não pode guardar mágoas. É verdade. Glória a Deus. Rancores. Amém. Amém, Jesus. Coisas erradas que vai te prejudicar ali adiante. É Glória a verdade. Deus. Aparentemente você parece assim, não prejudicou. Mas você vai ver que aquilo trouxe um ambiente ao teu derredor. Se não foi no momento, chegará depois. Mas isso vai chegando aos poucos. Certo? Verdade. E quando isso é cortado com a tesoura de Deus em nossas vidas, no nascimento, então você tem o que dentro? Decisões. Glória a Deus. Que você ainda não sabe que está no oculto.
A alma tem decisões. Glória a Deus. Aleluia. Quando você diz, Deus, eu não posso, você tem que saber que Ele pode. Amém. Ei, glória a Deus. Ele está acima de todos os propósitos. Quando crê que está, Amém. Glória a de todos os Deus. propósitos. Deus é capaz de fazer coisas que nós não imaginamos. É verdade. Ele é soberano. Amém. Ele é Jeová Jireh. Aleluia. 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 Glória a Deus. Disse para Abraão, leva teu filho e sacrifica ele. Oh, Leva, imagine, sacrifica. Oh, Jesus. Não é? Abraão levou o filho para sacrifício, sim senhor. Ele estava sabendo que ia matar o seu filho. Não se engane, não. Ele levou com esse propósito. Glória a Deus. Vocês creem? Amém. Amém. Glória a Deus. Mas lá estava Jeová Jireh em volta do altar. Oh, Amém, Jesus. Jesus. glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Certo? Amém. Não havia ovelhas naquela mata. Ali tinha feras, tinha toda espécie de animais ferozes que podia consumir um cordeiro em segundos. É verdade. E quando ele deitou Isaac na lenha, alguém diz, não, ele não ia matar, ele ia sim, irmãos. Sabe por que Abraão ia matar? Você sabe? Não sabe? Porque ele cria na ressurreição. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele Aleluia. sabia que mesmo matando seu filho, ele trazia ele para casa de volta. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Quando ele deixou o seu servo cuidando dos animais, as mulas, ali, o que ele disse? Eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Pronto. Ei, Eu, o glória a moço, Amém, Deus, Jesus. adoraremos? E Voltaremos. É assim que você tem que crer em Deus. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Glória a Se não Deus. deu certo hoje, faltava quem sabe você tirar uma quinazinha de alguma coisa que estava impedindo, que estava abrindo uma verdade. brecha. Ó, uma brecha. Vocês viram falar na escola outro dia sobre isso, né? É. Uma brecha. Que está lá dentro, que incomoda, Oh, Jesus. É verdade. né? E que traz transtorno. E isso então não deixa aquele achego de você e Deus. É. E você clama, e você chora, e você grita, e está sempre no mesmo. Alguma coisa está incomodando. É uma cunha que ainda não foi bem batida. Ela ficou, aqui, você sabe, quem é carpinteiro que levanta a mão? Ninguém? Que coisa. Aleluia. Eu não sou, mas acompanhei muito isso. Então a cunha, você sabe, quando ela não é bem preparada, você bate e ela volta. Salve, Deus. É assim? É verdade. Agora, quando ela encaixa perfeitamente, sem defeito, você bate e ela não volta mais. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Ela tanto Amém. encaixa ali na ponta como lá atrás. E ela junta as duas madeiras e forma uma cunha perfeita. Amém. E Amém. não é fácil de tirá-la depois. Meu Deus, aleluia. Mas se ela não é bem perfeita, o que acontece? Você bate, ela parece que firmou, mas com um jogo aqui ela solta. E às vezes sabe o que é? Às vezes a gente não tem um bom comportamento com as pessoas. E mistura seu espírito com eles. E carrega aquilo. E aquilo traz um transtorno. Verdade. Estão vendo? É isso que o profeta veio fazer. Agora já entramos no tema. Glória a Deus. Ele veio tirar as coisas minúsculas de nós. Porque a Bíblia diz, as grandes você vê. Não É é? verdade. É assim? É verdade. Amém. E as pequenas? Não. Não são as grandes coisas que vão nos deixar aqui. É Porque essa nós verdade. temos um olho para ver. Mas são as minúsculas. É. As coisas pequenas É verdade. que só o bisturim de Deus para tirar aquilo de nós. Amém. Glória a Deus. Lá no quarto da oração. Glória Aleluia. a Deus, aleluia. Lá na dedicação a Deus. Glória Lá a na Deus. adoração. Aleluia. Aleluia. Nós podemos ver isso. Amém. Amém, Jesus. Glória a Aleluia. Deus. Aí nós paramos com não faz mal, não tem importância. Aí nós vivemos uma vida para Cristo. Aleluia. Glória a Uma Deus. vida que Ele elegeu no princípio. Não é uma vida
que o profeta veio trazer ao princípio. Amém. Glória a Esse Deus. foi o propósito dele. O trabalho dele foi lidar com o material melindroso. Glória a Deus. O material de Deus que é você. Amém, Glória a Jesus. Deus. E ele sempre dizia, não houve homem mais duro nas pregações do que o mensageiro. Não acredito que houvesse. Em todos os tempos do Éden para cá. Mas não houve homem mais amoroso que ele também. Glória a Deus. Aleluia. Vocês Amém. Amém. Não teve pessoa mais amorosa do que o mensageiro. Aleluia. E ele primeiro viveu para passar para nós. Foi? Amém. Viveu as experiências. Glória a Deus. Está vendo? Ele era tão junto com o anjo que uma certa vez ele estava parado, sentado na direção de um carro, e um irmão chegou por aquele lado e o anjo jogou ele para o outro lado. Ele não podia estar naquela reunião ali entre o profeta e o anjo. Era um segredo. Glória a Deus. E Aleluia. às vezes nós não entendemos, até mesmo como Jesus tinha três pessoas que lhe acompanhavam. Quem eram eles? Tiago, Pedro e João. Pedro e João. E os outros discípulos ficavam lá atrás, quem sabe até meio magoado porque não tinham nascimento. Ele não me chamou. Ó, chamou esse sujeito novo. Hein? Olha aí, irmãos. E o que veio o profeta a fazer? Tirar essas mesquinhas de nós Ei, e glória a levar um Deus. novo nascimento. Glória E o novo nascimento apaga isso. a Deus. Aleluia. Glória. Amém. Foi o trabalho que ele veio fazer. Glória a Deus. Glória a Ele não Deus. veio machucar ninguém, Aleluia. não veio surrar ninguém. Não, ele veio colocar em ordem Amém. Glória Glória a a Deus. Deus. para um Obrigado. propósito de reinado. Amém. 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 Então, irmãos, são as pequenas coisas que ainda estão. Eu ainda vou falar sobre o ídolo escondido. Eu falei para vocês. Glória a Deus. E as pessoas pensam que um ídolo escondido é você pegar uma Nossa Senhora e colocar aqui dentro. Você não tem como colocar ela aqui. Tá? Um Santo Antônio, que é muito casamenteiro, gente fazendo o casamento dos outros. Não é? É assim? Você lembra? Que as mães do passado diziam assim, filha, minha filha, vai lá e pede para Santo Antônio um casamento. Aí ela ia lá e pedia, ela sabia fazer, era falar com o Santo Antônio. Tá? Mas nós ultrapassemos a isso. A Graças ciência Glória a Deus. foi nos ensinando agora como lidar com essas coisas. Amém. Amém. O profeta diz casamento. Como é que se lida com ele? Vocês sabem? Já casaram? Como é que se lida? Coração. Oração. O profeta diz que a moça se encontra com o moço e diz, olha, eu tenho um propósito, assim contigo, ela aceita, os dois aceitam, separa. 30 dias. Em oração. E naqueles 30 dias haverá uma decisão de sim ou não. Da parte do Senhor. Glória a Deus. Amém. E ele disse, é aquilo que você tem que obedecer. Glória a Deus. Senão mais tarde você está dizendo, ela me enganou. Não era isso que eu esperava. Você sabe como é que surge isso nos casamentos? É por causa dos casamentos mal instruídos. Né? Verdade. Aleluia. Então, ele diz assim, ó, ele separa. Agora, qual é a primeira visita que ele faz? É para a moça? Pra mãe. Para quem? Pra mãe da moça. Ele diz, ele vai lá na casa, dá uma observada, vê se tem uma pilha de prata em cima da pia lá, por lavar, e a mãe daqui para lá e a donzela sentada. Ele disse, essa não é uma moça para você casar. A moça para casar, você tem que ver o desenvolvimento da mãe, será o dela também. Glória a Deus. Certo? Aleluia. Bom. Glória a Deus. Amém. Aleluia. São coisinhas que ele veio tirar, ele veio tratar conosco dessa maneira. Amém. Amém, Glória a Jesus. Glória a Deus. Sim, são famílias constituídas por Deus. Amém. Graças, Graças a Deus. Quem criou uma família primeiro na terra foi o Senhor, não foi? Amém. Amém. Criou Adão e Eva e disse, vocês fiquem aí, cuidem disso aí, porque isso é de vocês.
Glória a Deus. Se Aleluia. não passarem para o outro lado, porque havia uma divisão entre a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Vocês viram que a árvore da vida, a hora que Adão perdeu o controle, a árvore da vida ele deixou, que era Cristo. Certo? E Adão não podia mais ir até Cristo. Agora dependia de um cordeiro. Um sacrifício por ele. E aí começou agora tudo de novo. Está vendo? E Deus disse, não podemos deixar ele aí, porque agora ele será como um de nós se ele passar para outra linha. E vocês entendam aqui agora na Escritura, que Deus disse, a alma que pecar naquele dia morrerá. Quantos anos durou Adão? 930. Faltou quanto para 1000 anos? 70. 70 anos. Certo? 70 anos. Agora vocês sabem que Adão me roubou 930 anos. E Deus me deu um limite de 30 agora. E o que de 70. E o que eu viver? É lucro. É Lucro. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão pensando nisso? Oh, Jesus. Hein? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Quando Deus mandou construir a arca, ele trouxe a geração para 120 anos. Somente 120 anos agora era a duração do homem. Mas Noé ainda durou muito, não é? Porque ele estava no primeiro plano. Então tudo isso foi desenvolvendo. E agora com esses mistérios que apareceram nos selos, nas eras, Glória a Deus. na pirâmide, nós podemos entender que agora nós estamos numa recuperação. Glória a Deus. Nós voltaremos Glória a Deus. a passar os 1000 anos e vivemos por toda a eternidade. Amém. Glória a Amém, Deus. Jesus. Aleluia. Glória a Como Deus. isso? Quantos anos você vai ver no milênio? Quantos? 1000 anos? Então agora, depois desse processo aqui todo, né, nós passar nesse pente fino de Deus aqui, que tira piolhos, tira pulga, tira tudo. Glória a Deus. Amém, Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Desculpe, irmãos. Posso falar assim? Amém. Amém. Glória a Deus. Não vai ofender ninguém. Aqui não tem ninguém com piolho, né? Eu estou Não. falando do assunto espiritual. Glória a Deus. Glória a Amém. Deus. Tá bem? Amém, Jesus. Então agora o que vai acontecer? Depois desse processo, você será transformado no corpo original do princípio, será levado e viverá 1000 anos com Cristo. Amém. Você é eterno. Glória a Deus. Jamais Aleluia, você vai Jesus. voltar a esse corpo. Amém. igual. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Jesus. Glória a Glória a Deus. Você terá um corpo original, Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. com 1000 anos. Amém. Aquilo que Adão perdeu, você está recuperando agora. Amém. Graças a Deus. Essa é a última geração. Os santos que dormem aqui, nesses 5 reformadores, estão já no processo. Glória Só a bem são transformados. Mas nós ainda estamos correndo perigo. É verdade. Porque nós temos 5 sentidos aqui que nos incomodam. E nos dão razão. O fulano me fez isso. Fulano me bateu. Fulano disse isso. Tudo isso são coisas que nós vamos ter que vencer. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Você sabia? Aleluia. Vou ter que vencer porque esse é o processo da perfeição. Glória a Deus. Para entrar no corpo original. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então agora, veja aqui, quando Jesus falou com a samaritana, eu acho que eu tenho aqui, né? Quando Jesus falou com a samaritana, vamos aqui adiante um pouquinho. Acho que eu avancei demais aqui. Esse é o João 5, eu acho, né? 4, acho, Maria de Samaria. Ah, sim. 4, verso 10. Vê para mim aí, irmão, como é que fala aí? Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias,
e ele te daria água viva. Água Amém. viva. Glória a Glória a Deus. Deus. Água viva, olha lá. Jesus usou 5 palavras para a samaritana e colocou ela no reino de Deus. Amém. De volta. Jesus. Glória a Deus. Tirou ela da prostituição Aleluia. e levou ela para o caminho de volta. Glória a Deus. Estão me entendendo? Amém. Olha aqui. O dom, você sabe que é dádiva, eu atontei aqui para mim não me esquecer. É presente, né? O dom é dádiva, é presente. Esse é a primeira fala de Jesus. Se querem anotar, eu dou um tempinho para vocês. A primeira fala. Eles, dom é dádiva, Glória a Deus. é presente, né? Anotaram? Amém. Agora o segundo é poder. Ele tinha poder para fazer o que ele quisesse com aquela mulher. Glória a Deus. Veja. O terceiro é qualidade de moral que ele estava passando para ela. Esse é o ponto mais importante aqui. Qualidade de moral. Ela era uma prostituta. E ele agora estava tirando ela para um reino. Amém. E o profeta diz, ela era eleita, ela era predestinada. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Certo? Acho que vocês estão entendendo, não é? Amém. Amém, Jesus. O quarto passo é a aptidão. Dote. Natural. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então ele foi recuperando ela. O quinto é título de propriedade. Então ela se tornou para Jesus uma Propriedade. propriedade. Depois vocês podem estudar bastante isso, nós não vamos falar disso agora. Mas eu estava estudando outro dia no escritório. Que coisa. Glória a Deus. O Espírito Santo veio ali e me mostrou isso. Amém. Como tirar uma pessoa, né, do pecado Oh, Jesus maravilhoso. e qualificar ela para algo que ela não tinha. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. E no fim, no quinto passo foi título de De propriedade. propriedade. Glória a Deus. Agora ela era propriedade de alguém. Amém, Jesus. Não de propriedade de outros. Ela era propriedade de Jesus depois de ter quantos maridos? Sim. 6. 6. Né? Deus tirou das garras do diabo e disse, essa é propriedade minha. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Como é que ela se purificou? Tomando da água da vida Oh, Jesus. Glória que a ele Deus. deu para ela. Amém. E a água da vida é É a isso aqui. palavra. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Certo? Glória a Deus. Amém. Os discípulos foram buscar comida e Jesus ficou envolvido nos negócios do Pai. Oh. Aleluia, Jesus. O negócio do Pai era recuperar aquela propriedade. Amém. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Irmãos, isso é tão bom, né? Amém, Jesus. Uma pena que nunca tem tempo, as horas se Oh, vão. glória a Deus. Glória a Jesus. Não mexer com isso. É verdade, Jesus. Mas você não sabe o quanto é lindo isso. Amém. Glória a Deus. Eu me Aleluia. emocionei quando vi isso. É. Glória a O Deus. Senhor me mostrou isso. Aleluia. Glória a Deus. Eu Amém. fui buscar. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Eu Deus. fui buscar Aleluia. isso e encontrei. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Depois, se você não conseguir anotar, eu posso passar para você isso, tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos agora, eu vou pegar uma mensagem aqui, que é chamada Éden Satânico. Éden Satânico. Essa mensagem aqui, ela trabalha em torno de um novo Éden. Glória a Deus. Aleluia. Recuperando propriedades Amém. que estavam perdidas. Glória a Deus. Que eu, você. Amém. Glória a Deus. Vocês não imaginem, está frio para vocês, mas ele está aqui Oh, dentro. aleluia. Amém. Amém, Jesus. Graças a Graças Deus. a Deus. A minha mente, a minha alma parece que está vendo seres que estão Oh, passando. glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Certo? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia.
Irmãos, então vamos lá no parágrafo 11 dessa mensagem. 11. Oh, aleluia. Glória a Deus. Precioso Jesus. Graças a Deus. Oh, Jesus. Ele diz: desejava fazer algo, trazer algo para ilustrar a promessa de Deus para esta era. Amém? Qual é a promessa de Deus para esta era, final de todas? Rapto. O rapto. É um descanso. Glória a Aleluia. Deus. Lute nome, Senhor. Obrigado. servindo, trabalhando, Glória a Deus. Ruth descansando, Oh, glória a Deus. Amém. Obrigado, aos pés de Boaz. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Coisa. Amém, Jesus. Glórias ao teu Parece que a gente nome, vai Senhor. perdendo as forças, né? Glória a Amém. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Amém. Deus. Lute servindo. Não é isso? Amém. Mas Ruth, ao final, aos pés de Boaz. Oh, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Então ele diz aqui, ó, a promessa de Deus para esta era, não algo que alguma outra era, alguém outro dia, é para esse dia, Amém. Glória a Deus. é para nós, Aleluia. o povo de Glória a Deus. Deus. Ainda que estas coisas estejam muito bem, todos nós referimos a essas coisas. Porém, eu pensei que trataria de recordar algo com estas escrituras. E trataria de recordar as escrituras que tem aqui apontadas. Isto ilustrará para você fazer um melhor, para lhe fazer um melhor soldado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Amém? Qual é a função do soldado? Servir. Uma parte. A nação. Proteger. Obedecer ordens. É verdade. Esse é o soldado correto. Amém. Glória a Aquele que Deus. diz, Sim, bate a Senhor. continência, dá meia volta e diz assim, sim, senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E vai e traz para o seu comandante, está cumprida a ordem. Glória a Esse Deus. é o bom soldado que cumpre as ordens. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hein? Aleluia. Glória a Deus. Não é aquele que fica atrás de algo cuidando o comandante. Pode ser que ele esqueça, ele ficou conversando com outra pessoa e não precisa ouvir. Não é esse soldado. Esse soldado é perigoso. Certo? E todos vocês sabem que nós estamos arregimentados. Nós temos um comandante em chefe. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Amém. Glória a Deus. A noiva é um exército. Glória a Aleluia. Deus. Eu não trouxe a mensagem aqui, mas o profeta diz que depois da ressurreição a noiva vai caminhar como um exército em marcha. Glória a Com Deus. leis federais que ninguém vai atacar ela. Oh, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Lei superior. Amém. Esta é a noiva. Eu, você. Amém. Amém. Glória a Deus. Então ele diz aqui, ó. Antes que ele chegue a ti, vem. Essa é a coisa principal. É aprender a esquivar-se dos muros o mais que possas. Os muros são escoras. E a noiva não caminha no meio de muros. Ela caminha num campo limpo, Aleluia. onde não tem nada que lhe atrapalhe. Amém. Amém. Glória a Deus. Certo? Aleluia. Então, muita coisa que nós podemos pensar, não mais podemos misturar. Agora o 29. Aqui, vamos adiante, nós vamos entendendo isso. 29. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz, agora, ele começa por meio de um
engano, esse demônio. Esse engano é um engano religioso. A pessoa coloca uma capa religiosa e diz: vou no rapto. No rapto é lá dentro, na alma, um novo nascimento. Glória a Deus. É um batismo do Espírito Santo. É uma natureza de Deus vivendo dentro da pessoa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Então, olha aqui. Então ele diz assim: não preparando um grupo de comunistas que Deus está fazendo. Não. Os comunistas não têm nada a ver com isso. O comunismo não é religioso. É um regime. É um regime. E Deus não tem nada subjugado, Glória a empurrado. Deus. Amém, Jesus. Ele se vinde a mim os que estáis cansados. Como é? E E eu oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o trabalho delicado de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ah? Dê glórias. Ali está a irmã sentada, né? Aleluia. Sempre estou lembrando dela. Glória a Deus. Aleluia. Deus foi muito bom com ela, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ela está Glória a aqui, Deus. Graças a Deus. em recuperação. Amém. Glória Foi a trazida Deus. para a hospedaria. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Amém. Deus. E a Aleluia. igreja é hospedaria, irmã. Está curando suas feridas. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Amém. Deus. Amém. Está curando as feridas. Oh, Veja Jesus vocês. maravilhoso. Amém. Glória a Glória Deus. Tem um Deus. Espírito Santo aqui que passa o azeite. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um soldado, quando é ferido no campo de batalha, o que que faz? Oh, O que glória que a faz Deus. com ele se você não tem uma maca? Carrega ele nas costas. Oh, glórias. Você pode tirar sua camisa, o outro tira dele, e você Faz uma enfia maca. 2 porretes e carrega ele em cima de uma maca. Glória a Deus. Certo? Não é assim? É? Pois é. Glória. Então, nós estamos delicadamente pegando os feridos e trazendo para o azeite. Ei, glória a Deus. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Nós somos o bom Samaritano. samaritano. Aleluia. Colocou a pessoa ferida na igreja, diz o profeta. Amém, Jesus. Glória a E Deus. disse: olha, o bom samaritano era um tipo de Cristo. Encontrou o ferido, todos os religiosos se apartaram, mas ele não tinha nada a ver, ele era estrangeiro com aquele homem. Ele pegou, limpou as feridas e levou e disse: cuide dele aí, eu vou deixar 2 denários. Cuide bem o que eu estou dizendo. Estão escutando? Amém. Vou deixar 2 denários e se passar a conta, quando eu voltar, eu pago o resto. Oh, glória a Deus. Já faz 2.000 anos. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando eu Aleluia, olhar, Jesus. vai Aleluia. pagar toda a minha conta. Oh, glória. Está vendo? Glória. Tudo que você está fazendo pelos feridos, você terá uma recompensa. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho que ficar sujeito um pouquinho aqui, tá certo? Glória a Deus. Vamos terminar. A igreja, o que enganaria os escolhidos? Bem, não são os comunistas. Veja, sabemos que eles negam a Deus. Não são os críticos. Bem, segundo que não. Os princípios, porém, eles não são anticristos. O anticristo é religioso. Certo? E ele está sentado sobre 7 montes. Ela representa Apocalipse 17. A grande prostituta que trouxe o Natal para 25 de dezembro, naquele concílio, mudou o batismo de Pai e Filho, de Senhor Jesus para Pai, Filho e Espírito Santo. Foi? Em títulos. É E verdade. portanto, se você tomou um batismo de Pai, Filho e Espírito Santo, você ainda não foi batizado. Você tem que se dar verdade. conta disso, porque você não tem um Redentor.
Glória a Deus. Para tirar o seu pecado, você tem que descer as águas invocando o seu Redentor, que é Senhor Jesus Cristo. Amém. Ô, glória. Glória a Deus. Não é difícil de entender, não é? É verdade. Aleluia. Amém. Não é difícil de entender isso, Glória a mas Deus. Aleluia. esta era o profeta, o que ele veio fazer? Nos trazer ceia, lava-pés, batismo, Amém. tudo do ato apostólico. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças É a Deus. possível? Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Bom, vamos por aqui. Então ele diz aqui, o anticristo é religioso, muito religioso. E pode citar as escrituras e fazê-la ver tão singela. Vocês viram um homem tomando batismo num dia desses, um famoso do mundo? Foi batizado. Depois de ser um grande incrédulo, se tornou um religioso. Se tornou uma pessoa que diz que agora é crer em Deus. Qual a Glória. finalidade? Para onde ele está levando isso? É. Bom, não me compete, né? Eu estou só abrindo os olhos de vocês. Glória a Deus. Aleluia. Sabia? Olha aqui. Como Satanás fez ali? Atrás, no princípio. Ele citou tudo. Deus tem sido tão... Não comereis de toda a árvore do jardim? Vem. Ela disse, sim, podemos comer de todas as árvores, isso nós temos ordem do nosso Deus. Mas há uma árvore, olha aqui onde começou o pecado, a conversa deles. Glória a Deus. No meio do jardim, que Deus não tem dito para não comer dela, nem tocá-lo. Porque no dia que fizerdes nesse dia, morrereis. Amém. Amém. Adão tinha uma esposa no Éden ou uma noiva? Quem que ele tinha lá? Uma noiva. Uma noiva, ela estava intocável. Coberta pelo véu da inocência. Hoje. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Certo? Amém. Mas quem trouxe esse engano foi uma serpente. E a serpente não é o que você vê hoje. Era um homem. É Na verdade. forma de um homem. Ele estava entre o chimpanzé E o O homem. homem. e o homem. E agora ficou o chimpanzé, o homem, e o lugar vago está onde? Agora, você como eleito de Deus sabe o que é uma semente da serpente, porque foi revelado a você isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. É isso que o profeta veio fazer. Glória. É abrir nossos olhos Amém. Beijo. e desmisturar isto. E nos colocar e dizer assim, bom filho, agora é contigo. Glória a Deus. Glória. Aleluia. É isso que ele veio fazer. Amém, Jesus. Agora, aqui no Glória. 48, ele diz assim, Glória a Deus. 48. O Éden de Deus é estabelecido em justiça. Amém. É? Quantos Amém. creem? Quantos Glória a creem que é? Amém. Glória a Deus. O Éden de Satanás está estabelecido em pecado. É É verdade. verdade, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Porque Satanás é pecado. Deus é justiça. Amém. O reino de Deus não foi estabelecido em justiça, paz e vida. O de Satanás está estabelecido em pecado e pecado religioso. Satanás não pode chegar numa pessoa se ele não toma um título de religioso. Porque ele tem que ser diplomata. Ele tem que desenvolver muito bem o seu argumento para as pessoas. E aonde que ele desenvolve isso? Hein? Na religião. Certo?
na religião. A religião é uma capa, irmãos. É verdade. Mas o nascimento é na alma. Amém! Glória a Deus! O que Aleluia! você vive, o que você expressa todos Amém! os dias. Glória a Deus! Isso é o nascimento. Deus, Oh, aleluia. glória a Deus. Glória a Entende? Deus! Amém, Jesus. Agora, a capa é fácil de colocar ela. Tá? É muito fácil. Você caminhar no mundo, não é? Vestir-se tão bem, o seu cabelo comprido. É? Deixa eu falar um pouquinho disso. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Amém! Jesus, glória ao teu nome. Amém? Amém. Mas dentro o que que tem? Nada. Isso mesmo, irmão, nada. Tem um mundo religioso lá dentro, um mundo político e um mundo atual. Onde a pessoa vive, veste o que quer, faz o que quer e tudo bem, é com ela, né? Agora, quando Deus trata com a pessoa, Ele chama ela para o reino dele. Amém! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Meu Deus! filho, minha filha, Louvado está errado. seja Ontem o eu falei Senhor. com uma pessoa, irmãos, me deu pena. Quando ela me contou o sonho que ela teve do chamado de Deus, me doeu muito. E eu disse, eu quero conversar com você. Você imagine, Deus dá até o versículo para a pessoa ter um ponto de partida. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus. Irmãos, é incrível Amém. isso. Glória a Deus. Como Deus trabalha na eleição de uma pessoa. É verdade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Amém. que Ele faz dentro de uma pessoa, irmãos. Oh, glória a Deus! Aleluia, Glória a Jesus! Jesus. Aleluia. Oh, glória a Eu Deus! não Graças vou a Deus. revelar para vocês isso aqui, mas não tenho dúvida que aquela pessoa é uma filha de Deus. Amém! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! E Amém! Deus vai trazê-la para o certo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Certo? Amém. Ele mostrou a situação atual dela e disse ainda, ouve minha voz. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia, Jesus! Isso foi num sonho. Amém, Jesus! E Glória. ela disse que começou a mudar e começou a orar e as coisas começaram a mudar. Mas ela sente que ainda, ela disse que eu estava no assunto. Oh, glória a Deus! Aleluia, Ela Jesus! disse, eu vi o Senhor no Ei, assunto, no Jesus, sonho, o Senhor glória estava a me Deus. ajudando. Amém! Glória a Deus! Aleluia, Jesus. Graças Oh, a Deus. Jesus Saia coisas maravilhoso! horríveis do seu corpo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Você está vendo? Amém, Jesus. Oh, E eu glória sei a que ela Deus! não vai vencer sem eu conversar com ela ainda. Oh, Mas a hora que eu conversar com ela, vai acontecer o que aconteceu com a irmã ali. oh, Jesus! Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Você pode ter Amém. certeza. Graças a Deus. Amém! Deus não está dormindo. Glória a Deus. Aleluia. Amém! Ele vela todos os dias pelos seus filhos. Amém! Glória a Deus! Aleluia. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Amém, Aleluia. Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. E acho que aquela pessoa deve passar até pelo batismo de novo. Oh, Jesus! Oh, glória a Deus. Aleluia. Começando um princípio. Amém. Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus! Irmãos, Oh, glória. mas Oh, glória. não posso prosseguir com isso. Oh, glória. Oh, Aleluia. Jesus maravilhoso! Você não imagina o que Louvado Deus está seja teu fazendo nome, nesses Senhor. dias Glória a Deus. com seus filhos. Aleluia. Dê uma volta pelos grupos. Oh, Vê o que Ele está glória a Deus. fazendo por todos os lugares. Oh, Jesus Ele maravilhoso! está tirando ele está tirando com bisturi essas coisinhas mesquinhas. É verdade. Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Aleluia. Até sair aquilo que o profeta ensinou na ordem da igreja para 4. O que ele disse ali? Se lembra? Você vai ter que chegar e dizer para a pessoa, eu não gosto de É você. verdade. Glória a E ele Deus. disse que quando você fizer uma genuína confissão disso com o bisturi de Deus, você nunca mais vai querer estar distante daquela pessoa. Glória a Deus! Deus vai unir os dois. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Amém. Ídolos, o quê? Escondidos.
Aleluia. Eu nunca esqueci o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. Eu estava no encontro. E ele disse: nos últimos dias, pessoas vão ter que viajar para tirar o ódio de Deus. O ódio é a coisa mais terrível que existe. Ela mata todos os dias. Não só a pessoa própria, mas a quem ela odeia. Irmãos, eu não tenho tempo para falar disso. Isso teria que ser uma escola. Aleluia. Certo? Para nós tratar esses assuntos. Glória a Deus. Mas eu creio que o bisturim de Deus está aqui esta manhã. Amém. Você crê? Glória a Deus. Aleluia. Sim, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos aqui então. Então ele diz assim, ó. Note como ele enganou em decepção conforme ele disse que faria. Ele prometeu fazer isso. Quando ele foi jogado para a terra, ele começou a trabalhar com os seres aqui embaixo. E aonde ele chegou, ele tinha só um casal na terra, chamado Adão e Eva. Era só o lugar que ele tinha para ir, mas ali era o princípio. Como é que ele fez? Ele desviou todo o curso do plano de Deus. Os filhos viriam pela palavra falada de Adão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E agora a mulher ia ter filho com dor de parto. Irmãos, que dureza. Hein? Deus. Está vendo, irmãos? É verdade, Jesus. Oh, Glória a Agora Deus. Deus teve que buscar um Abraão lá no meio dos ídolos. Glória a Deus. Que antes que a serpente começasse a falar com Eva, Deus já tinha um Abraão lá fora. Glória. Escolhido. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Tinha eu e você para formar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E ele está formando a família dele para um milênio, irmão. Glória. Graças a Deus. Porém, não pode haver mancha nas vestes da noiva. Aleluia. Glória a Deus. Ora, se você vestir uma noiva de branco, diz o mensageiro, branco, vestido branco, e lá tem uma manchinha. O que chamará a atenção? Amém. A mancha. Porque o vestido é branco. Aleluia. Irmão. Glória. Glória a Deus. Louvado Tem seja tempo, o né? Senhor. Estão Glória. cansados? Glória a Deus. Estão com frio? Não. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ó, Louvado seja o nome do Senhor. ele prometeu fazer isso, sabia? Alguém disse, vamos voltar a Isaías 14. Ó, desejam algumas dessas escrituras, eu devia citar mais delas, creio eu. Vamos voltar a Isaías 14. Quem tem a Bíblia aí, acompanhe aqui que eu vou ler aqui, está na Glória a mensagem. Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Apenas por um momento, Isaías 14. Amém. Leremos, vigie o que esse indivíduo fez. Satanás. Certo? Glória a Deus. Isaías 14, começando com o verso 12. Como caiu do céu a estrela da alva, a filha da alva, como fostes lançada por terra, tu que debilitava as nações. Glória a Deus. Glória a Deus. A Aleluia. estrela da alva quem era? Satanás. Ele foi o braço direito de Deus. Certo? Amém, Jesus. Glória a Deus. Depois do Senhor era ele. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E ele traiu. Por que
que Deus colocou Satanás ali então? A mente humana começa a trabalhar. Mas não precisa você se preocupar. Ele colocou para desenvolver o seu plano. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém. Então, olha aqui. E tu que debilitavas, tu que dizia no teu coração, subirei acima dos céus. O desejo dele era subir acima de Deus. Agora, o interessante que isso aconteceu em Isaías 12, né? 14, 12. E aonde? Qual o capítulo que ele foi atirado para o céu também? Do céu para baixo? Se lembram? Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 12. Glória a Deus! Ele foi jogado também. 12 e 12. Ele estava imitando a Cristo. O número 12. O número 12 é o número sagrado. São 12 discípulos. Glória. Oh, glória a 12 Deus. anciões. Amém. 24 anciões. 12 discípulos e 12 patriarcas. Glória a Deus! Aleluia! Satanás trabalha dessa maneira. Você sabe que no sistema católico romano existe um quintuple de Efésios que imita. Eles têm uma cópia disso. Lá, eles têm essas regras também lá. Veja. Ele sempre tentou imitar a Deus. Glória Mas- a Deus. Aleluia. Aleluia. Vejam vocês. Agora ele diz aqui. Lá em Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele é chamado iníquo, né? Aquele que se revelará nos últimos dias. Bem, Glória. vamos adiante que nós não podemos parar aqui. 62 agora aqui. Então ele, seja o que for que ele disse, disse que sucederia neste dia, finais, que ele faria certas coisas. Nesse dia final está um acúmulo de engano. Certo? Glória a Deus. Então vocês olhem lá Malaquias 4. Quem dê para mim a Malaquias 4 aí? Para nós entender um pouquinho isso aqui. Muitos de vocês às vezes vê falar muito do profeta. O profeta é o Espírito Santo. O profeta é um homem porta-voz do que o Espírito Santo lhe mandou falar. Amém. Então, acharam? Todos? Pode ser. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Amém. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Glória Naquele a Deus. dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, vocês estão vendo que depois do fim dessa mensagem, o que o mundo vai levar? Uma queima.
Não Glória ficará a nem Deus. raiz e Nem ramo. Os céus que agora existem será queimado. O Glória a céu dos Deus. prazeres do homem. É verdade. Aonde o homem se deleita é um prazer para ele. E a mulher. Está vendo? É um céu. E esse céu será queimado, que se chama potestade do ar. Onde os demônios estão cruzando aqui acima de nossas cabeças. Nessa chamada quarta dimensão. Não é isso? Glória a Deus. Certo? Amém. Isso será queimado. Não deixará nem raiz e nem ramo. Depois do último eleito entrar, ele sai do trono da intercessão. Glória a Deus. E Aleluia. a terra será tomada de juízo. Ninguém se salvará mais. Oh, Jesus, misericórdia. Alguém diz assim, mas eu posso resistir à morte na tribulação? Não vai resolver nada. Não. Uma pessoa para entrar na tribulação já entra salva. É verdade. Glória a Deus. Certo? Aleluia. Ela já entra salva. Só vai se purificar. Mas salvação, por sua própria vontade, não tem mais. Não tem mais Bíblia. É verdade. Não tem mais Sangue. um redentor, sangue. Aqui embaixo. Quando a noiva é levantada, o Espírito Santo é levantado junto. Glória a Deus. Aleluia, Amém? Jesus. Amém. Então aquele cavaleiro do cavalo baio de Apocalipse que misturou as cores vai cumprir seus propósitos. Para vocês entenderem o que o profeta disse, que lá em Roma tem um demônio agora, muito cruel, mas religioso, dócil, parece. Mas ele disse que a hora que a noiva for levantada, Satanás vai se entronar em Roma. Oh, Jesus, misericórdia. Certo? Senhor. Glória a E Deus. será cruel, Aleluia. certo? Cruel. Ele vai impor É. as coisas. Mas, graças a Deus que a noiva foi chamada em Malaquias 4. Amém. Glória a Deus. Amém. Graças Glória a Deus. Aleluia. Entenderam? Glória a Deus. Já estou quase encerrando, não vou dar conta de tudo. Mas à tarde tem mais, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Olha aqui. 47, a mensagem nas asas de uma pomba branca. Ora, assim é com um genuíno cristão. Não necessita de nenhuma amargura. Um genuíno, Cristão. Cristão. certo? Não um fabricado. Porque um fabricado é cheio de coisinha. Você não pode falar uma coisinha para ele que já se atravessa contigo. Não é isso? Já te joga uma pedrada. Mas o genuíno cristão, ele tem por natureza dentro dele. Aleluia. Certo? Natureza. Então ele diz aqui, ó. Porque tão somente pode comer alimento de Deus esse cristão. Glória a Deus. Você Aleluia. crê nisso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E não necessita amargura para dissolver isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Amém. Amém. Toma amor para dissolver o alimento. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o genuíno Cristão. cristão. Aleluia. Vocês estão vendo que em si os agrupamentos religiosos têm muita desordem ainda, né? Ou você já viu desordem num culto da mensagem? Um genuíno grupo? É verdade. Não. Glória a Deus. Aleluia. Você não tem um pastor que faz confusão no púlpito. Graças a Deus. Glória a Deus. Você tem um homem que ensina. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Certo? E por isso Amém, não há confusão. Graças a Glória Deus. a Aleluia, Jesus. Jesus. Amém. Certo? Amém, irmãos. Olha aqui. Glória a Deus. Então, ele toma amor para dissolver o alimento. A amargura rejeita a palavra. Porém, o amor
recebe. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, E Jesus. quando você sobe aqui, você está fechado. Glória a Deus. Aleluia. Fechado na natureza de Deus. Aleluia. Está entendendo? Agora, lá em Daniel 4, vocês olhem lá, né, no capítulo 1 em diante, vocês leem até o 4, vocês vão ver que essa pedra de coroa, ele viu descer da montanha sem auxílio de mão. Então, quando o corpo for fechado com o último eleito, essa cabeça encaixa e puxa a igreja para cima. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E eu estarei lá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estarei lá, Graças a irmãos. Deus. Então, Glória. só mais uma coisinha aqui, tá? No Aleluia. 96 agora aqui, Glória para a nós Deus. encerrando isso, tá? Oh, glória a Deus. Irmãos, Amém, Jesus. 96. Glória a Deus. Oh, precioso Jesus. Obrigado, Senhor. Ele diz, a ira de Deus é horrível. Como é que eu disse? A ira de Deus é horrível. Seu amor é puro e divino. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A sua ira é tão divina quanto o seu amor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Tudo que ele vai fazer por amor, porque ele avisou antes. É. Ele não vai pegar ninguém de surpresa, irmãos. É verdade. Glória a Deus. Ele avisou antes. Amém. O que ele vai fazer? Olha, porque sendo juiz tem que julgar. Hein? Ele é o legislador. Aleluia. É uma lei sem castigo não é lei. Certo? Assim sendo, deve haver uma pena se existir uma lei. Deus não faz nada sem avisar primeiro. É verdade, Jesus. Certo? Avisar primeiro. Agora cabe a você ir para o seu quarto de estudo, estudar a mensagem, estudar a Bíblia e pegar o bisturim de Deus. Sabe o que é o bisturim de Deus? Espírito Santo. Espírito Santo, isso mesmo. Amém, Jesus. Glória a Deus. E ele vai te dizendo assim, olha, aquilo não está bom. Agora você tem que ser sensível, você tem que estar no Espírito do Senhor para fazer isso. Porque se ele te pede uma coisa que você gosta tanto, que você admira tanto, hein? Hein? Quem queria ser Enoque aqui? Levanta a mão. Eu queria. Glória a Deus. Tanto ia Aleluia. ficar sem esposo. Aí ficou sozinha. Mas ele pediu, não foi? Glória a Ele levou Deus. Enoque. Eu sem Cristo. E ele deixou a esposa aqui embaixo. Você está vendo? São duras coisas. É verdade. Parece que um homem não serve, não faz falta em casa. Faz? Oh, que palavra linda. Paz, gritar. É sinal que vocês estão precisando desse agente em casa, né? Amém. Glória a Deus. Mas Enoque subiu e deixou a família. É verdade. Agora, na condição que eu estou, eu digo a vocês, sinceramente, eu levanto a minha mão, eu quero ser Enoque. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele teve um trabalhozinho, o profeta disse que ele foi fazendo isso, foi fazendo uma curvinha, até que ele criou a reta. E quando chegou lá, que ele venceu a gravidade, aí não lembrou mais de esposa, de filho. Oh, glória a Deus. E Aleluia. vai ser bem assim pela Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amanhã é gloriosa amanhã. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seremos tomados, Amém. Amém. Glória a Deus. Graças a levados para Deus. casa, né? Aleluia. Glória a Será um Deus. dia muito glorioso. Então ele diz assim sendo, deve haver uma pena para a lei. E você paga esse preço, se viola a lei de Deus. Mais adiante tem um preço. É verdade. E será que Deus será injusto em castigar alguém? Deus não Não. castiga. É a pessoa que
que se castiga por si próprio, porque É não verdade. ouviu a voz dele. É Verdade. verdade. Glória a Deus. É? Aí que está o perigo. Tá bem, irmãos? Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus. Querem continuar ou querem parar? Amém, Amém, Jesus. Jesus. Glória a Deus. Vamos parar, né? É uma pena. Eu vou ter que parar.